Bom dia a todos. Como o Leonardo falou aqui na frente muito bem, hoje é dia de nós adorarmos ao nosso Deus e para isso nós vamos ver o que Jesus fez por nós. E eu quero meditar um pouco com você sobre a morte dele na cruz. E ele não morreu sozinho, ele morreu junto com mais duas pessoas, 2 bandidos, 2 assassinos. E para nós meditarmos isso, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler do 32 até o 43. Do 32 ao 43. Diz o seguinte ali: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com Jesus, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram Jesus com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizaram. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, acima da cabeça de Jesus, por cima da cabeça de Jesus, que dizia: este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uma pergunta que nós poderíamos fazer é como Deus divide a população mundial. O homem tem uma maneira de dividir a população, mas Deus dividiria como? Nos Salmos, nós podemos ver que a humanidade está dividida entre ímpios e justos. E também fala salvos e não salvos. Também fala entre endurecidos e arrependidos. E nesse sentido, quando olhamos para Jesus, quando ele está na cruz, nós temos esse fato com as 3 cruzes. Eu podia ter dado o título desse estudo, As 3 cruzes, mas vocês vão achar lá na internet como a cruz da salvação, e vocês vão entender durante o estudo por quê. Nós temos Cristo no centro. Imaginem, visualizem as 3 cruzes levantadas, Cristo no centro. Num lado temos a cruz da incredulidade e do outro lado a cruz do arrependimento. Então nós temos o fato real da humanidade em termos cristão aqui, quando olhamos para as 3 cruzes. E o primeiro ponto quero meditar sobre a primeira cruz, que é a cruz da incredulidade, que está no versículo 39, que diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. No Império Romano, a gente precisa entender isso, que apenas os crimes mais graves eram levados para a cruz. Dependendo do volume do roubo, crimes de assassinatos, crimes de conspiração também. Qualquer um que se levanta dizendo-se salvador de um povo, ou alguém que conspirava contra o governo de Roma, contra o governo romano,
ele era levado à cruz. E era por isso que Jesus foi levado à cruz. Jesus não era assassino, Jesus não era ladrão, mas ele estava na cruz porque para os romanos, influenciados pelos sacerdotes que tinham inveja de Jesus, foi por isso que o levaram para a cruz. Onde para os romanos Jesus era um conspirador. Era alguém que se declarava rei e por isso havia uma inscrição em cima, na cruz, por cima da cabeça dele, de Jesus, dizendo: este é o rei dos judeus. Esta era a acusação pela qual Jesus foi crucificado. Jesus foi levado para a cruz sobre a acusação de conspiração de alguém que havia se levantado para se declarar rei contrário ao governo romano. Coisa que Jesus nunca fez. Isso foi uma acusação falsa, mas era necessário que por algum motivo Jesus fosse para a cruz. E o seu tempo de ministério foi para que chegasse essa hora, injustamente, para levar os nossos pecados sobre o madeiro, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mas o fato é que Jesus está ali injustamente, acusado de um crime que ele não fez, no lado de dois bandidos que não estavam ali injustamente. E tudo indica que os dois bandidos estavam ali por crimes muito graves. E um deles, o primeiro, no texto aqui de Lucas, ele blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós também. Esse bandido teve uma vida de pecados e nesses seus últimos momentos de vida, ele continua pecando. Ele está diante de Jesus e não para de pecar. Esse é o rumo de pessoas que estão sem Deus na vida. Nascem pecando, morrem pecando. E as últimas palavras são de pecados, não são de arrependimento. E esse homem está diante de sua última esperança, está diante do Salvador e agora está pecando diretamente contra o Salvador, dizendo: não és o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Ele usa palavras irônicas. Você não é o Messias, desça daí. Você não é o Salvador, tire nós daqui. São palavras de deboche. Assim a vida daqueles que têm o coração endurecido contra Deus. Nascem pecando e morrem pecando. Quantos nos nossos dias estão debochando de Jesus Cristo? Falando palavras de calúnias que ofendem Jesus, assim como esse homem que está aqui na cruz. Pessoas que têm a grande oportunidade da salvação, mas continua pecando contra Deus. Esse é o pecado da incredulidade, onde o homem está diante do Salvador, mas continua incrédulo, não acreditando, continua com o coração duro. Em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E assim, Isaías 55, versículo 6, diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Se nós vamos ver o exemplo do filho pródigo, não, do Lázaro, e do rico, quando está no céu, o diálogo que tem lá em Lucas 16, o rico teve a oportunidade o tempo todo de procurar Jesus, agora ele está no céu, morreu, foram os dois para lá, ele não teve mais oportunidade. Então busca a Deus enquanto se pode achá-lo. Ele teve o seu tempo de procurar a Deus, de achar a Deus, o rico. E o tempo dele acabou. E o tempo das pessoas também acaba um dia. Por isso que Isaías 55, 6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Então a primeira cruz nos mostra a incredulidade da raça humana. A primeira cruz nos mostra que boa parte da humanidade, hoje, nos nossos dias, continua com o coração endurecido,
caminhando para a perdição. A segunda cruz é a cruz do arrependimento, que está no versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? E aqui começa o diálogo do outro bandido repreendendo o primeiro. E qual é a repreensão? Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Veja que esse também é um criminoso, de crimes graves, morrendo aí na cruz. Mas alguma coisa aconteceu, começou a acontecer naquele coração dele, porque ele confrontou o pecado do primeiro que estava blasfemando. O segundo, sem ser discípulo de Cristo, está representando, ou melhor, repreendendo o primeiro. O primeiro estava blasfemando contra Cristo e o segundo está chamando Cristo de quê? De Deus. De Deus. Não temos a Deus estando sob igual sentença? Ele está reconhecendo que aquele homem que está ali na cruz, no meio deles, não é um homem qualquer. Jesus não é um homem qualquer. Não é um criminoso da mesma linha deles, mas é Deus. E aqui começamos a ver sinais de arrependimento e de conversão desse coração do segundo bandido. E ele continua no versículo 41. Diz aí: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, se referindo a Jesus, não cometeu nenhum mal. E uma coisa difícil é alguém reconhecer o seu pecado. Realmente, o ser humano não é fácil para reconhecer. Alguém já disse que se você entrar numa penitenciária, numa cadeia, a maioria das pessoas aí vão dizer que são inocentes, que a culpa é dos outros. E mesmo fora daquele ambiente, a maioria entre nós se tem a tendência de jogar a culpa pro próximo, jogar a culpa no outro. Eu sou assim porque meus pais me criaram desse jeito, porque me criaram daquele jeito. Eu sou assim porque o meu marido ou a minha mulher me provoca. Eu sou assim porque Deus não me deu condições. A nossa tendência é jogar a culpa para os outros. E quando nós somos pegos, sempre achamos um culpado. Isso vem desde o Éden. Quando Adão e Eva foram pegos, eles jogaram a culpa para os lados. Adão jogou a culpa para Eva e a Eva jogou a culpa para a serpente. E o nosso coração, ele dificilmente assume a culpa. Mas esse segundo bandido, que é bem provável que passou a sua vida nos crimes, quando ele percebe que tem Deus ao seu lado, ele diz: nós estamos aqui com culpa, com justiça. Eu reconheço o meu pecado, em outras palavras, ele está dizendo. Nós recebemos a justiça que nossos atos merecem, ele está dizendo. Esse homem está arrependido, esse homem está reconhecendo que não está aí como vítima, mas ele está aí porque ele pecou. Ele se vira para Jesus e diz: mas nenhum mal fez. Essa é a conversão desse bandido. Primeiro, ele reconhece que é pecador. Segundo, ele reconhece que Jesus é santo, não cometeu nenhum pecado. Então, o seu coração arrependido faz a sua mente perceber que é o próprio Jesus que está ao seu lado. Ele reconhece o seu pecado e reconhece que Jesus é justo. Então, a última fala desse pecador é um pedido. No versículo 42, então ele chega para Jesus, então ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então esse segundo bandido, ele reconhece que Jesus é o Messias, porque esse pedido você só podia fazer para o Messias.
E esse bandido tem a convicção que esse homem que está ao seu lado um dia estabelecerá o seu reino, que ele virá para reinar. Por isso ele sabe que Jesus é o Messias. Ele se converte na cruz e já se torna um discípulo. De que forma? Reconhece a sua pecaminosidade e se arrepende. Reconhece que Jesus é Deus, que é santo e que é o Messias. Reconhece que depois de uma vida de pecados, ele teve a chance de se arrepender e de se salvar. A cruz do arrependimento. Nunca é tarde demais para alguém se arrepender. Tem pessoas que se convertem na última hora, num leito do hospital, por exemplo. Pessoas que passam a vida inteira pecando e Deus permite uma doença bem grave e é numa cama de hospital que Deus converte o coração, onde ela percebe que passou a vida inteira fugindo de Deus. E nessa hora Deus alcança essa pessoa. Por isso que Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até nas doenças, Deus é glorificado. Nas doenças, Ele nos leva mais próximo, mais perto dEle, mais perto dos seus caminhos. E na cruz do arrependimento, em Lucas capítulo 15, versículo 10, diz: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por isso, quando alguém se converte, a gente diz que há festa no céu, né? Esse versículo fala isso, né? Eu digo da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Salmos 53, versículo 17, diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, que quer dizer arrependido, ó Deus, não desprezarás. Apocalipse 3:3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Em Apocalipse 3:19 também diz: repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Então a palavra de Deus, eu podia ter outros versículos, só quis trazer alguns que já são bastante para nos esclarecer que a palavra de Deus para com o seu povo é: arrependa-te. Arrependa-te enquanto há tempo. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento, porque arrependimento não é só no momento da nossa conversão. Nós pecamos todos os dias. Assim também todos os dias devemos nos achegar a Deus através de Jesus e confessar os nossos pecados. A terceira e última cruz é a que está no meio. É a cruz da salvação, que é o título que eu botei nesse estudo. E nesse trecho, Jesus só dá uma resposta, mas é uma resposta cheia de significado que está no versículo 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O pedido foi: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi: hoje você estará comigo no paraíso. Nessa cruz não está qualquer homem. Nessa cruz está um homem que é Deus, 100% homem e 100% Deus. Às vezes é um pouco difícil de entender isso, mas tem um escritor chamado João Calvino, ele disse alguma coisa que eu achei muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. Que era necessário que Jesus fosse homem para que ele morresse, para que ele levasse os nossos pecados na sua pessoa perfeita na cruz. Porque um espírito divino não morreria, era necessário que fosse homem de carne e osso que morresse. Por outro lado, era necessário que ele fosse Deus,
para que ele vencesse a morte, porque um simples homem nunca venceria a morte. Mas Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele teve condições de vencer a morte, de ressuscitar no terceiro dia e vencer o último inimigo, a morte. Então, isso nos dá a ideia bem clara o que é Jesus 100% homem e 100% Deus. E como Cristo venceu a morte, ele abriu o caminho para a nossa ressurreição. Se o inimigo mortal entrou destruindo a criação de Deus no início da humanidade, em Adão, Jesus, como segundo Adão, ele destruiu a morte. Ou seja, Jesus abriu o caminho para que pudéssemos ressuscitar, para que o seu povo pudesse ressuscitar e viver com ele para sempre. Então a vitória de Jesus está em morrer naquela cruz, e ali está a vitória do seu povo. Por quê? Porque sem cruz não há salvação. Sem cruz não há salvação. Na verdade, sem Jesus não há salvação. Eu usei esse título, né? Porque Jesus morreu na cruz. Né? Não há salvação sem a cruz. Sem sangue também derramado, sem sangue derramado também não há remissão. Ou seja, não há perdão de pecados. Por isso Jesus estava naquela cruz para salvar uma multidão de pecadores arrependidos. Nos últimos momentos de sua vida, Jesus fez o que fez durante a sua vida toda. Ele salvou mais um. E a salvação de Cristo se estende até o último eleito, o último a ser salvo na história da humanidade. Jesus, pregado na cruz, nos seus últimos suspiros, salva mais um, quando esse bandido se arrepende e crê em Jesus. Ainda hoje, Jesus continua salvando bandidos, assassinos, pessoas de coração endurecidos, aqueles que se arrependem e se voltam para Ele, esses serão salvos. A resposta que Jesus vai dar a esse bandido é o exemplo vivo do que Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 20, que ali diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse bandido fez um pedido a Jesus e ele mal sabia, né, que Jesus ia responder de uma forma infinitamente maior ao que ele pediu. E aqui notem três coisas. Primeiro, o bandido pede uma lembrança. O que ele pede? Lembra-te de mim. Jesus responde infinitamente mais: hoje mesmo estarás comigo. O bandido pede uma lembrança e Cristo coloca ao seu lado, no paraíso. Segundo, o bandido pede que se lembre num suposto futuro. A linguagem aqui é num futuro distante. E a resposta de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus morreria em poucos minutos ou em poucas horas, tá? E o bandido também. E os dois estariam juntos no paraíso, não no futuro, mas naquele dia mesmo. E terceiro, o bandido sabe que Jesus é o Messias e que na sua cabeça Jesus estabelece um reino terrestre aqui neste mundo. E todo esse fato aconteceu ali na hora. Os bandidos não conheciam Jesus antes. Tudo isso aconteceu ali no momento de que ele estava sendo crucificado, levantado na cruz. O bandido pede: lembra-te de mim no reino terrestre. Jesus faz infinitamente mais e diz: não será no reino terrestre, você estará comigo hoje no paraíso. A resposta de Jesus não só conforta o coração daquele pecador arrependido, mas conforta também o nosso coração, porque somos salvos por Cristo. Nós devemos ter a convicção que no mesmo momento que morremos, que fechamos os olhos para esse mundo
nós abrimos os nossos olhos no céu diante de Jesus. Porque ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe o sono da alma, é presença imediata. Nós fechamos os olhos nesse mundo para abrirmos diante da majestade do nosso Redentor Cristo Jesus. Que os nossos corações se encham dessa esperança, porque um dia, e talvez bem em breve, do jeito que as coisas estão indo, estaremos com Jesus no paraíso. Jesus que foi crucificado na cruz do meio, ele fez o que era para nós fazermos. Ou seja, quem devia morrer naquela cruz era eu e você. Mas ele fez isso por nós. Por isso que a ceia do Senhor é um momento de recordação, é um memorial, uma ordenança do que ele fez por nós ao morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Eu gostaria que no momento em que você pegasse os elementos, daqui a pouco nós vamos pegar, que você pensasse nisso. Quando celebramos a ceia, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele volte. E isso nos dá esperança para o futuro. O pão representa o corpo de Jesus que sofreu ferido na cruz, morreu por nós. O sangue derramado na cruz por Jesus não só pagou os nossos pecados, mas também permitiu uma nova aliança entre Deus e o homem. Por isso o vinho simboliza o sangue de Jesus na nova aliança. Por isso ninguém deve tomar a ceia sem fazer uma análise de sua vida. Aquela pessoa que toma a ceia sem perceber o seu significado, sua importância, sem reconhecer que é pecador, que precisa de Jesus, está tomando indignamente e para a sua própria condenação. Tem um detalhe que você precisa levar em consideração, porque se você olhar para essa cena da morte de Jesus com os dois bandidos, dá para tirar muitas lições, mas tem uma coisa bem importante. Aqueles dois que morreram ao lado de Jesus, um se arrependeu. Ele desceu da cruz depois que se arrependeu? Não. Ele teve que pagar o preço. Ele foi perdoado dos seus pecados. Ele foi salvo. Mas ele teve que pagar o preço, morrer na cruz. Olha o estrago que os pecados que nós cometemos às vezes fazem. Olha a importância de confessar e reconhecer o pecado para Jesus. Você confessa para Jesus, você volta a ter comunhão com Ele. Mas o pecado que você comete, você precisa pagar por ele. Tem alguns que não acontece nada. Mas há dois fatos aqui. É o relacionamento de você com Deus. E dependendo do pecado, há um custo que você precisa pagar. Que é o que esse ladrão arrependido, ele teve que pagar na cruz. Jesus não liberou ele da cruz. Ele teve que morrer lá. E alguns pecados fazem isso com a gente. Cada um precisa examinar sua vida, compreender o sacrifício de Jesus na cruz e as implicações que essa graça traz sobre si. E também deve analisar se tem vivido conforme os ensinos da Bíblia, vivendo em unidade, em comunhão com os demais. E lembre-se que isso que é o principal, que o Senhor perdoa sempre a quem se arrepende. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse dia. Nos abençoe nesse dia, nessa semana, e também abençoe aquelas pessoas que não puderam estar aqui por uma razão ou por outra. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?